Fala, meu cachorreiro, atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio. Você aí que é seguidor do Radar Pet na NetJill, né? O programa ao qual eu faço parte, um programa de buscas com cães farejadores, buscando outros animais desaparecidos e tá a fim de saber um pouquinho mais sobre o episódio, né? Ou então você que não conseguiu acompanhar o episódio, ou até mesmo você que quer um pouquinho mais de explicação sobre o episódio, o que aconteceu, eu vou falar sobre o primeiro episódio agora. O meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do Manual do Cão Ideal. E no primeiro episódio, gente, o primeiro episódio foi aquele episódio fantástico, né? Que o episódio que colocou a gente no mundo, aí que colocou a nossa cara aí no mundo, né? Então, no primeiro episódio eu só posso falar, óbvio, sobre os casos dos quais eu participei, os casos dos quais eu não participei. Eu posso dar leves pitadas? Eu posso dar leves tapas aqui, né? E contar um pouquinho pra vocês aí do que eu acompanhei durante as investigações, mas não falar a fundo aí sobre os outros casos, os casos que eu não acompanhei, tá? Então, o primeiro caso que foi ao ar foi o caso da Mel, né? Uma vira-latinha, né? Muito bonitinha, de aproximadamente 8, 9 anos, que havia sido resgatada, tirada da rua pelo seu dono, e em um momento de deslize, durante uma visita da moça que trabalhava na casa, né, a porta aberta, ela escapou e deu linha. Muito cuidado com isso, gente, muito cuidado com portas abertas aí, para que os cães de vocês não escapem e vocês não passem pela mesma coisa que a Dani passou, né? E o seu dono também passa, e os donos passaram lá e ainda estão passando. Pelo seguinte, então a trilha com o Google aconteceu da seguinte forma: o Google pega a trilha na frente da casa, óbvio, né, que foi da onde o cão saiu, e ele me leva para um lugar onde é uma descida, né, e nessa descida a gente tem lá também uma entrada no mato, que é o local onde a gente estava chamando de um córrego, né, na verdade é um córrego, mas antes de se dar diretamente nesse córrego, a gente passa por uma, entre aspas, uma mini mata, né, e passando por essa mini mata, a gente encontra bastante lixo, a gente encontra bastante recurso, né? O cachorro desaparecido, ele vai em busca de recursos. O cachorro que fugiu, ele vai em busca de recursos. Então, tipo, alimentação, coisas que ele pode se alimentar, aonde ele pode se esconder, caso ele tenha medo, onde ele pode ficar intocado, né? E aonde ele tem a água. Então ele tinha essas três, a Mel tinha essas três possibilidades ali naquela parte do córrego, tá? Então, com o que acaba acontecendo? Durante toda essa trilha lá, a gente pega uma avenida bem grande, o Google me dá algumas indicações me levando para o bueiro. O que acaba acontecendo? O odor da Mel, ele pode se espalhar, então conforme ela fica parada ou ela se movimenta, ele se espalha e o odor é levado pelo córrego. Então, assim que ele é levado pelo córrego, o Google conseguia sentir esse odor, que a capacidade olfativa dos cães é muito maior, vocês sabem muito bem disso, né? Muito maior do que a nossa, extremamente maior do que a nossa. E o Google conseguia sentir esse odor pelos bueiros. Então por isso que ele me indicava sempre os bueiros. Até que chega a um certo ponto qual esse odor ele pode ter acabado, né? Que é mais ou menos na curva do córrego, quando encontra, né, a rua com a outra esquina, então ele perde o rastro. Então a gente resolve voltar, né, e fazer uma trilha sentido para dentro lá do córrego. E quando a gente entra para dentro desse córrego, passando por esses lixos, por esses monte de coisa lá, por essa meio mata, o Google sim dá um grande sinal de movimentação lá, que aconteceu, que ele estava realmente por lá, que o cachorro estava, porque havia passado por lá. Sem dúvida, a Mel havia passado por lá. Mas, infelizmente, a gente não teve o êxito, não tive o êxito nessa busca de encontrar a Mel ou de dar maiores informações do que pode ter acontecido. Sim, a gente tem que trabalhar com as possibilidades ruins, e uma delas vocês já perceberam qual pode ser, e a outra é que ela foi retirada desse lugar por um carro, e quando a gente coloca o cachorro dentro do carro, com vidros fechados, eu perco o cheiro. É como se como eu posso dizer, um extraterrestre abduzisse, né? Porque subiu, fechou o vidro, acabou o cheiro, não tem mais o odor, aquele odor não se espalha, o Google não consegue captar aquele cheiro que ele estava procurando. Tá? Então, infelizmente, a gente ainda não teve resultados do caso da Mel. Nem um resultado bom, nem um resultado ruim. É um caso que fica meio assim, tipo, o que pode ter acontecido, né? A gente espera que nunca tenha acontecido pior, né? A gente sempre
pensa, né, a gente sempre quer que nunca tenha acontecido o pior, mas pode ter acontecido sim o pior. Mas vamos aí torcer para que a Mel esteja na casa de alguém, de alguma família que não teve acesso ao programa, que não teve acesso aos cartazes que a gente espalhou por todo o trajeto traçado pelo Google e que ainda não teve acesso pelo Facebook, pelas mídias sociais e que provavelmente possa ter acesso por você, que vai compartilhar esse vídeo aqui, que vai espalhar, que vai contar um pouquinho mais e que vai falar aí um pouquinho mais. Depois você deixa um comentário seu aí o que você acha, tá bom? Bom, seguindo, teve o caso da Eva e da Evita, que foi um caso qual eu não participei, né? Um caso o qual o Jorge teve que entrar com os 3 cães, né? Na verdade, a Marcela com a Irá. Depois o Jorge foi com o Google, que é o cachorro com o qual eu faço todos os trabalhos. E depois o Jorge também entrou com o Barão, fazendo aí a finalização do caso e etc, né? Depois foi descoberto que as cachorras estavam em um buraco, né? Meio suspeito, mas a gente não pode... na verdade... A gente não pode, como é que fala, indicar nada, ou então falar que aconteceu alguma coisa do tipo assim, sabe, que parece que aconteceu, mas a gente não pode falar, então fica meio que subentendido aí o que deve ter acontecido com a Eve e com a Evita. No outro caso que aparece no programa é o Fred. O Fred é um cachorro também, que assim como a Mel, uma vacilada no portão, ele escapou e foi dar suas voltinhas. Nós fizemos uma trilha saindo também da frente da casa do Fred, ficou bom. E descendo a rua e virando à esquerda. Você chega até um certo ponto que o Google fala pra mim, cara, ó, pra esse lado o Fred não passou. Então o que pode acontecer é o seguinte, assim que o Fred desceu, o odor dele foi soprado e me levou até um certo ponto, onde o Google chega a caminhar um certo ponto com bastante intensidade e chegando nesse certo ponto ele passa por alguns metros à frente e me diz, cara, ó, realmente esse lado aqui não tá. A gente decide voltar e tomar e restartar o cachorro do outro lado, é um lado onde tinha uma praça, e nesse lado a gente tem uma grande visualização, um grande rastro, tá? Então o que acaba acontecendo? O Google vai pra cima e encontra o rastro do Fred naquele momento. O rastro bem beirando a parede, né? Então era uma praça que tinha uma parede bem legal, bem grande, né? Então que beirava assim, e nessa parede tinha algumas casas e alguma coisa do tipo assim, que davam acesso pelo outro lado, que é o lado da rua dela. Então a rua dela dava, do Fred entrava na casa e na casa dava na praça. Então foi por isso também que o Google ficou muito interessado, mostrando pra gente o que ele mostrou, indicando um cocô que possivelmente, que na verdade possivelmente, porque eu falo porque foi a Gabriele falou pra gente assim, ó, Rafa, eu acredito que esse cocô seja assim do Fred, então bingo pro Google, mostrando aí mais uma vez a sua capacidade olfativa. E aí depois que a gente foi embora, de espalhar os cartazes, não chegou nem, não deu nem tempo aí da investigação por câmeras, né, que a gente já era noite, já era bem tarde, e os estabelecimentos já estavam fechados. Passado aí esse tempo, o pessoal recebe aí a notícia de que o Fred estava, né, alguém encontrou o Fred, né, saindo, ou que havia entrado dentro dessa casa, a qual a gente havia comentado, e havia saído, e ele foi visto nas redondezas, graças aos cartazes espalhados, e conseguiu voltar para casa. Então, é um capítulo muito legal, além do que teve a parte qual o Google foi fazer os exames lá, devido a tomou uma picada de uma abelha bem no nariz, então ainda bem que ele não era alérgico. Caso ele fosse alérgico, a gente teria que interromper, o Jorge teria que interromper a busca imediatamente e levar ele correndo pro veterinário, tá? Prezando sempre pela saúde dos nossos cães, pela saúde dos cães farejadores, que é a grande ferramenta a qual a gente utiliza para buscar novos animais, para buscar animais perdidos, encontrar novos locais onde a família às vezes acaba não procurando. Beleza? Então esse foi mais ou menos um resumo, né, do capítulo do primeiro episódio do Radar Pet na NetJill, às 21 horas. Toda quinta-feira tem um episódio novo lá. E se você não assistiu, não perde a oportunidade, beleza? Gostou desse vídeo? Gostou? Curte, óbvio, e compartilha com quem assistiu, fala, ô, cara, o Rafa deu uma explicação aqui sobre o caso da Mel, sobre o caso do Fred e etc. Compartilha com quem você sabe que tá curtindo também o Radar Pet. Além disso, me conta aqui embaixo se você já passou por alguma das situações que a gente mostrou no programa, pela situação da Mel, pela situação do Fred, ou pela situação até mesmo da Eve e da Evita. Me conta aqui embaixo, beleza? Ó, e você que me acompanha sempre sabe que
Para me seguir nas redes sociais, rafaaleche.doglion, você me segue lá e acompanha meu dia a dia. Além do que, aqui embaixo tem um conteúdo exclusivo sobre... surpresa, conteúdo exclusivo para você aqui que está no YouTube. Clica lá, se inscreve para receber esse conteúdo, beleza? Bom, a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima dica. Até mais!